Pessoal, tudo bem? A gente recebe agora no Rede Mais Podcast a Késia Vicente Pereira Resplande. Ela é perita oficial criminal da Polícia Científica de Mato Grosso. Há quanto tempo você trabalha como perita? Desde 2014 estou na instituição, São 11 anos já trabalhando como perita criminal e desses 11 anos já tem 7 anos trabalhando especificamente com perícias ambientais. E Késia, quando você começou, ainda não tinha a plataforma da Rede Mais. Não. Como é que era o trabalho naquela época? Nós já tínhamos lá uma equipe assim, integrada, uma equipe boa. Nós temos uma equipe boa de peritos criminais, São especializados, mestres, doutores. Mas a gente, quando ia se valer das imagens de satélite, a gente se valia das imagens gratuitas, Um satélite, da Sentinel, o Planet, que a gente tem uma frequência muito menor, São imagens a cada 10, 15 dias, dependendo do satélite. E a resolução espacial também é muito aquém daquilo que a gente necessitava para as nossas perícias. Então, dificultava o nosso trabalho. E muitas vezes a gente não conseguia ter um laudo conclusivo por conta dessa ausência de informações espaciais, territoriais que a gente precisava. Então, assim, com o advento da Rede Mais, quando nós passamos a ser usuários, teve a disponibilização dessas imagens, foi um avanço muito grande no nosso trabalho, A gente passou, a nossa equipe, que é pequena, ela conseguiu ser muito mais produtiva, muito mais eficiente, e a gente conseguiu programar as nossas perícias de uma forma que a gente conseguisse atender todo o estado. Nós atendemos todo o estado de Mato Grosso, é um estado enorme. É um estado enorme. Enorme. Uhum. A gente tem lá 3 biomas diferentes, Então a gente tem ainda limitações, com relação a transporte. Então essa logística é muito complicada. Os acessos são complicados, Os acessos, Então, por exemplo, nós Uhum. fazemos perícia desde divisas com Mato Grosso do Sul, no Pantanal inteiro, que nós temos uma área enorme alagável, que a gente não tem acesso na época de chuva, até a divisa com Rondônia também, ali na região da Amazônia, que nós temos outro bioma, que também nós temos dificuldade de acesso pela condição das estradas, principalmente no período chuvoso, Então a gente não conseguia ter esse acesso. A gente tinha, por exemplo, uma perícia que demandava uma perícia lá em Aripuanã, por exemplo, Colniza, que são regiões ali de floresta amazônica. Na época da chuva você não conseguia transitar pelas estradas. Sim. Então, assim, a Rede Mais, ela possibilitou, que a gente pudesse ter essa visualização nessas áreas que são enormes e de uma forma muito mais rápida, Então, assim, foi um avanço muito grande. Basicamente, você está no estado inteiro todos os dias, Isso nos permite. Uhum. Nós recebemos muitas demandas do Ministério Público, por exemplo, em áreas longínquas, e às vezes, muitas vezes, a autoridade requisitante, seja o delegado, seja o promotor, ele deixa a cargo assim, se não tem acesso, mas que não dê pelo menos um relatório, um laudo que nos diz, mesmo que de forma indireta, então nós acabamos fazendo algumas perícias indiretas, porque a gente, pelas imagens, a gente consegue determinar, porque assim, o juiz ou o delegado, ele tem um quesito específico, uma dúvida específica, que a própria imagem já consegue responder e eu não preciso de aloco naquele momento. Que dúvidas são essas? Por exemplo, a dúvida é se a área onde estão derrubando árvores, se é permitido ou se não é permitido, isso é um Por caso? exemplo, desmatamento. Áreas no estado de Mato Grosso, nós estamos pensando num estado que é praticamente um estado que é tamanho de alguns países da Europa. Então, áreas de desmatamento muito grandes, por exemplo, na Amazônia, só pela imagem satélite eu consigo definir ali se é um corte raso, se é uma área que está fazendo corte seletivo de árvores. Então, já consigo determinar e quantificar essa área também. Então, assim, isso não precisa ir a loco. Claro que o perito, ele vai a loco quando possível. Então, por exemplo, eu já fiz perícias na região do Pantanal de incêndio florestal, que era impossível chegar, só chega de avião. Então, a gente, por dificuldade logística, a gente não tem esse transporte disponível, eu consegui fazer esse levantamento inteiro de incêndio florestal somente por imagens de satélite, somente por imagens do Planet. Então, eu consegui identificar o ponto de origem, determinar como que se procedeu, todo o deslocamento. Então, assim, durante ontem o congresso aqui, quando me falaram desse detecção, esse alerta de incêndio através ali da coluna de fumaça, extraordinário, porque a gente consegue filtrar muito mais ainda a nossa pesquisa em campo. Então, assim, o trabalho usando a Rede Mais
foi significativo, muito significativo para o nosso trabalho. Você usou a palavra produtividade, isso, né? Isso. É importante. Isso, a gente tem que lembrar ressaltar. que a gente, por exemplo, atende o estado inteiro e a gente tem uma alta demanda de perícias. Então, o que acontecia antigamente nas gerências? Talvez isso aconteça no Brasil inteiro. Nós temos poucos profissionais, né, disponíveis, né? Isso aí a gente não consegue porque é questão da administração pública. E a gente tinha o quê? Um passivo enorme. A gente não conseguia atender as demandas que eram requisitadas. Com o advento dessas tecnologias, né, além associado, né, tanto a Rede Mais, mas associado à tecnologia de uso de drones e outras tecnologias que foram possibilitadas, nós extinguimos o passivo. Nós, na gerência hoje de perícias de crimes ambientais em Mato Grosso, nós não temos passivo nenhum. Tudo que entra pra gente é feito. Então, você não tem passivo. Então, o que é o passivo? É aquele laudo que está pendente ou atrasado. Então, a gente consegue ter uma resposta, o CPP, lá o Código de Processo, né? Ele pede 10 dias para o perito entregar, né, esse laudo. Às vezes, especificamente as perícias de crimes ambientais, você às vezes pede uma dilação por conta da própria natureza da perícia. Alguns outros exames laboratoriais que é necessário ser feito. Mas a gente conseguiu dar uma resposta em tempo hábil, né? Para a autoridade, que no caso o delegado, ou o juiz, ou o MP, e a gente conseguiu zerar esse passivo. Então, nós não temos passivo, né? Então, com a equipe, mesmo que reduzida que a gente tem hoje, com o uso das tecnologias, a gente conseguiu minimizar, não ter esse passivo. E para quem é leigo no assunto, esses laudos eles são encaminhados a outra autoridade policial ou à própria justiça, ou ao Ministério Público, é isso. Nós né? recebemos demandas, por exemplo, às vezes a Secretaria de Meio Ambiente ela faz as fiscalizações e autuações. Então todo esse material, né, é encaminhado ao MP. O MP recebe esse material, devolve solicitando uma perícia. Sei. Então a gente responde ao MP diretamente muitas vezes e quando é questões de situações de delito ali flagrante, a delegacia nos solicita, também nós somos requisitados e a gente atua também respondendo para a delegacia. Então a gente brinca que nossos clientes são as delegacias, né, as autoridades dos delegados, juiz, porque no processo também, durante o processo, o juiz pode suscitar alguma dúvida com relação àquele tema, né? Ele tem essa autonomia. Então, ele também quisita, faz quesitos, outros quesitos, ou a própria parte dentro do processo pode questionar o laudo. Então, a gente atende também o Ministério Público e a Justiça, né, o Tribunal. Então, isso é uma dúvida que eu fiquei, porque digamos que uma das partes ali envolvidas, a pessoa que está sendo acusada de desmatamento ilegal, ela vai falar, não, a minha área ali, eu tenho autorização para derrubar as árvores nessa porção aqui do meu terreno. Ela também pode ter acesso às imagens ou isso já é uma etapa anterior? A própria perícia já indica para a autoridade e fala assim, não, aqui tem autorização. Não, a perícia ela já faz isso. Nós, dentro do estado de Mato Grosso, nós temos uma parceria muito boa com a SEMA, então a transparência da SEMA é muito boa no estado. A SEMA é a Secretaria do Meio Ambiente. Isso, Meio Ambiente. Então nós conseguimos acessar o portal deles e a gente consegue verificar se aquela área tem ali uma licença de queima, uma licença de supressão, uma licença de desmatamento, ou ortoga que seja para recursos hídricos. A supressão é a derrubada da árvore autorizada, né? Isso. Então a gente consegue já filtrar, fazer esse filtro. Se aquela área tem um licenciamento ambiental ativo, se tem um CAR ativo, a gente consegue delimitar ali já com o banco de dados da SEMA quais são as áreas de reserva legal, de APP dentro da propriedade, se esse CAR já estiver validado. Então, já consegue fazer esse filtro, né? Indicação. O órgão responsável por validar essas informações é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente consulta, né? A gente faz essa consulta no banco de dados deles. E isso tudo já está dentro do nosso laudo. Claro que o perito ele tem a obrigação de validar também essas informações, né? Até como já outro colega aqui expôs, né? Um caso que teve um conflito ali de informações entre a perícia. Então, o perito, ele é esse. Ele é o expert do juiz que vai dirimir todas as dúvidas que houver durante o processo. Entendi. Isso é bom também porque tem muita gente que está fazendo a coisa certa, né? Que não está infringindo lei nenhuma. A gente tem que pensar que, por exemplo, nosso estado, nós somos hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? É um estado do agro, né? Estado do agro, Isso, um PIB elevado com relação a essa produção. Então, nós temos uma gama de produtores que estão legalizados. A gente tem, por exemplo, dentro da produção agrícola no estado, eu mesmo como perita, eu tenho
se pouquíssimo ou quase nenhuma assim, ocorrências Demanda, que eu tinha, demandas nesse setor. Normalmente é um setor muito regularizado, que já tem uma assistência muito boa ambiental, até porque isso é importante, né, para comércio, né, desses grãos e dessa produção. Mas aqueles que ainda estão à margem da lei, que estão cometendo infrações, infelizmente acabam... as notícias são mais frequentes nesse fato, né? E é por isso que a perícia é importante, é necessária, né? Para que separar as duas coisas, né? Inclusive a política de Estado, né, desse atual governo que nós estamos lá, e com a Secretaria de Meio Ambiente também juntamente, a política é essa, da gente zerar o desmatamento ilegal, né, e fazer uma política pública que demonstre que o Estado está interessado na regularização ambiental, né? E as imagens do satélite ajudam muito. Ajudam muito. Assim, os produtos que eu ouvi aqui que vão ser disponibilizados vão ser melhores ainda. O que te chamou a atenção? Os alertas de incêndio. Nós ainda sofremos muito com incêndio. Nós lembrando que a gente tem o Pantanal, que ele, naturalmente, o Pantanal, ele é um bioma que ele tem o fogo, né, ali, comum, era uma cultura comum de incêndio. Para queimar até a vegetação ali seca. Tem muita matéria orgânica. Tem muita matéria ali, orgânica, né? Então, a gente, com esses alertas, vai ser muito... para todas as instituições, tanto quem vai trabalhar com os bombeiros que vão trabalhar com combate, controle, a fiscalização e nós na perícia. Então, assim, isso me interessou muito e eu estou torcendo mesmo porque seja lançado o mais breve possível. Kézia, muito obrigado, viu, por Obrigada participar do podcast, pelas suas informações, pelas histórias que você contou aqui pra gente. Muito obrigada a vocês. Viu? Até uma próxima. Obrigado. Valeu.